Boa noite, estou esperando todos entrarem. Essa é mais uma live Tornar-se Pais dos Nossos Pais, parabenizando aqueles filhos que têm essa missão de cuidar dos seus pais. Hoje eu vi um pai falando assim: a minha filha é muito encrenqueira. Quer dizer, não estava querendo deixar ele sair de casa. Todos nós somos, de certa forma, nesse período, né? Então eu vou chamar aqui a Bianca. Vamos aguardar só um minutinho a conexão. Então, reprisando, nós estamos hoje com a Bianca Ferreira, fisioterapeuta. Bianca é da cidade de Indaiatuba. Aí você vai me perguntar por que eu fui buscar uma fisioterapeuta tão longe? Porque é um papo de prima. A Bianca é minha prima, também trabalha com muita paixão naquilo que faz. E nós estamos aqui com os filhos que têm a missão de cuidar dos seus pais, que andam muito teimosos, querem sair de casa e não podem. Bianca, fala um pouquinho. Tudo bem, Mari? Tudo. Viu? Você buscou alguém tão de longe para dar uma mesclada no sotaque carioca, né? Tipo, carioca e alguém do interior de São Paulo que fala carne, porta, né? Eu esqueci de falar, eu estou em Niterói, meu nome é Marilisa, eu sou psicóloga e neuropsicóloga, e nosso papo hoje é sobre tornar-se pai dos nossos pais. É uma tarefa difícil, ainda mais se eles forem saudáveis, querem ir para a rua, querem fazer as coisas, e nós estamos no período de Covid-19, fique em casa. E aí, Bianca, a minha preocupação, que eu fiz uma mudança nesse projeto no início, é que o idoso naturalmente ele tem um declínio cognitivo, mesmo quando ele é um idoso saudável, esse declínio cognitivo é típico do envelhecimento. Se ele já está num desenvolvimento cognitivo que aponta, tem alguns indicativos, ou já foi avaliado com a presença de alguns transtornos, com algum transtorno do tipo de demência, esse declínio ele é um pouco mais acentuado. E aí, o que a gente pode fazer nesse período para a saúde dos nossos pais? Saúde na área porque também tem uma relação da fisiologia com a cognição, né? Então vamos falar um pouquinho disso? E Aê, tô conseguiu, na rua. voltou. Você tinha falado da questão do. Tava falando do envelhecimento e como que a fisioterapia pode atuar. Sim, eles É, estão paradinhos em casa e o que a gente precisa fazer? tá. O envelhecimento, ele é um fator biológico. Todos nós estamos envelhecendo. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa um processo de crescimento e depois envelhecimento, né? Então, ele é um fator Sim, biológico. O que eu acho que é importantíssimo a gente salientar é que o quão perigoso é a inatividade para qualquer ser humano, né? Então, seja um jovem adulto, seja um idoso. O que a gente vê é que o processo senil, o processo de envelhecimento, ele acaba tendo, além do declínio fisiológico, uma perda de dinamismo mesmo musculoesquelético, né? Massa muscular, massa óssea, é natural, é um processo biológico, é natural desse processo biológico. Então, entender um sim. Fala um pouquinho pouquinho mais disso alto. e que qualquer coisa eu viro o celular que talvez a captação fique melhor. Melhorou agora? Vou Sim, por mais pertinho. melhorou. Melhorou? Então, talvez, assim, o que eu acredito ser muito importante para esses idosos é o movimento, né? Então, tentar inseri-los de alguma forma na atividade cotidiana dessa família, né? Delegar para ele algumas funções, já que a gente não consegue promover, muitas vezes tem muitas cidades que
o atendimento de fisioterapia também está restrito, né? A sair está restrito agora nessa fase por conta do corona e tal. Então, assim, o que a gente consegue inserir esse idoso no cotidiano familiar? O que a gente consegue delegar de função para esse idoso, para que ele se sinta produtivo nessa fase? A gente tem que diferenciar a atividade física de exercício físico. Um idoso ativo é aquele que consegue manter essas atividades de vida diária, promovendo um gasto energético. O exercício físico, ele é um movimento sistematizado. Então, é uma natação, é um jogo de futebol, é uma academia. Então, você tem movimentos planejados, né? Que você está buscando um resultado, seja um fortalecimento, um emagrecimento, tem uma evolução e tal. Diferente de uma atividade física que você varrer a sua casa é uma atividade física. Você estender roupa é uma atividade física. Você aspirar seu carro é uma atividade física, né? Mas e agora? Que ele fazia tudo isso, fazia hidroginástica, e agora nós estamos no Covid-19. Ele não tem isso. Ele ia no horário dele, da fisioterapeuta dele, ele está sem isso. O que a gente pode propor de ideias para esses filhos, assim, se situarem e estimularem seus pais para eles terem uma quarentena mais saudável, cognitivamente, fisicamente falando? A minha proposta, Mari, eu sou um pouco avessa a você começar a fazer alguma coisa que você não fazia antes nesse período. Sim, então, sim. Vamos comprar um treinamento online. Não sou contra treinamento online. Eu acho que nesse momento vai ser super útil. Não sou contra teleatendimento, meu conselho liberou, sou super a favor. Mas assim, desde que esse idoso ele já estivesse fazendo uma atividade física. Por exemplo, os meus pacientes, eu tenho encaminhado algumas aulas para eles, porque eles já foram avaliados, eu sei o nível de consciência corporal que eles têm, eles já estão comigo há algum tempo. Então, para esses meus pacientes, eu acabo encaminhando algumas aulas nesse período em que o atendimento está suspenso. Se esse idoso, ele tem também algum profissional, seja um educador físico, ou seja um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional que acompanhava ele em alguma parte de reabilitação, é possível que esse profissional oriente alguma atividade para ser feita em casa, né? Genericamente falando, olhando para o público geral, o que a gente pode propor de atividades em casa que não tragam riscos para esse idoso? Um agachamento, levantar e sentar do sofá, algum exercício de membro superior com a ajuda da parede ou com a ajuda de um cabo de vassoura, por exemplo, exercícios de panturrilha, ficar na ponta do pé e descer, entendeu? Exercícios de equilíbrio. Panturrilha é uma coisa muito importante para a saúde, né? A gente teve a semana passada com uma vascular e ela falou que é muito importante, até para não inchar, para drenar um pouco mais, para tentar evitar, né, que apareça alguma coisa por causa desse período que está muito parado, essas coisas assim, né? E quando a gente mexe, a gente se movimenta também, para isso acontecer, de certa forma, a gente está estimulando também os nossos neurônios, né? Porque o cérebro está encontrando caminhos para fazer aquela atividade. E se eu tenho alguma limitação, ou se eu já tenho alguma dificuldade, ele vai encontrar outros caminhos para poder realizar aquela atividade, né? Dentro da neuroplasticidade, a gente está sempre procurando caminho. Quer dizer, os neurônios estão sempre procurando caminhos, né? Tá, mas eu te interrompi, vai. E na questão de controle motor, também isso é muito importante. O que já está comprovado que previne lesão? É músculo forte? É músculo alongado? É equilíbrio? É tudo isso, mas também não é tudo isso. O que previne lesão, que a gente tem visto de mais recente, é o gerente, entendeu? Que você manja tanto do assunto. É o gerente que está comandando o vendedor, que é o sistema músculo-esquelético. Então, é o cérebro. O cérebro.
na sua gaveta um repertório amplo de movimentos para a mesma atividade. Então, por isso que é muito importante a gente se manter ativo. Quanto mais movimento, e principalmente movimentos diferentes. Então, por exemplo, se você sempre usa o seu escorredor de louça do lado direito, passa ele para o lado esquerdo, entendeu? Para você melhorar o seu catálogo de movimentos. Se você sempre estende roupa no varal alto, comece a estender no varal baixo, caso você tenha. Então, tem várias atividades. Mudar a sua rotina nesse sentido, fazer algumas atividades que mudem a sua rotina nesse sentido, ajuda na prevenção de lesões. Quanto maior for o seu repertório de movimento, menores são as suas chances de desenvolver uma lesão. Maiores e melhores são as suas respostas a um desequilíbrio, a um tropeção, ao escorregar. Então, assim, você sair um pouco da sua caixa de movimento. Né? Então... Sim, hoje eu estava lendo alguma coisa sobre a área motora, aí eu estava lendo lá que algumas dificuldades no movimento, elas podem ser indicativos de lesão frontotemporal, né? E que a gente precisa estimular, trabalhar bem essas áreas, enfim. Eu estava conversando também com algumas pessoas que eu atendo e que estavam falando que propõem exercícios em casa, tipo jogar uma bola, né? Mesmo quando o idoso tem dificuldade, que ele é muito caidor, caidor é aquele idoso que a gente tem histórico de quedas constantes, né? E isso já tem a ver com essa degeneração cognitiva, né? E aí que eles têm feito, assim, exercícios de jogar bola, ou então, vamos tomar um sol ali na janela, e aí coloca uma almofadinha assim, né, para proteger, e uma hora alterna entre o pé esquerdo e o pé direito, para ir fazendo uma certa movimentação, enquanto está ali colocando a mão para fora, às vezes o sol não está entrando dentro de casa, né, por causa do período do ano que a gente está. Então, as pessoas têm buscado alternativa. E, particularmente, gente, quando eu convidei a Bianca, que foi quando a Bianca conheceu meu pai, ele já estava num processo de finitude, né? E ele tinha tido um problema motor, ele caiu, e ele tinha uma lesão frontotemporal, e ele estava com muita dificuldade de usar a bengala, o andador, e aí a Bianca, assim, uns 20 minutinhos com ele, fez uns exercícios, e ele rapidinho se conectou, né? Conseguiu fazer o que ele precisava e ele não esqueceu, assim, durante uns períodos ele sempre lembrava, às vezes ele perguntava uma dica pra gente, né? Então, assim, eu acho importante essas dicas. O que eu posso fazer com aquele meu idoso que está tendo vários históricos de queda e tem que usar bengala e não usa, tem que usar o andador e não usa? O que você aconselha? Como que você aconselha a família a trabalhar isso? Mari, é um trabalho de paciência, na verdade, né? De repente, dependendo do nível de cognição desse idoso, é uma abordagem diferente. Então, é ir por insistência mesmo, né? Reforçando sempre o positivo. Você é psicóloga, você vai entende melhor a respeito disso do que eu. Mas reforçando sempre o positivo. O quanto a bengala, o andador, vai torná-lo mais independente, né? Vai torná-lo com mais mobilidade, vai torná-lo mais seguro, né? Evitar uma queda para que de repente ele acabe ficando acamado. Então, aí reforçando esse nível de informação, e pela insistência mesmo. É sempre que você, às vezes eu ria muito com os meus pacientes, porque às vezes a gente indicava o uso de bengala por uma questão de segurança, e eu chegava, o paciente estava com a bengala na mão, mas andando com ela fora do chão, com a bengala meio que para cima, sabe? Não adianta nada, né? Não, e assim, ele super contente, tipo, não, eu tô usando a bengala, mas tipo, não tá usando da maneira adequada, não tá protegendo nada, não tá tornando você... Não é para enfeitar o braço. Não é bracelete, não é bracelete.
Então, assim, é ir reforçando mesmo essa importância toda vez que tiver oportunidade, é reforçando a importância e os benefícios que isso traz. Evita uma queda, torna você com mais mobilidade, mais independente, né? Mais segurança. Mais segurança. E é muito importante essa assistência fisioterapêutica, porque realmente isso, as pessoas acham que o geriatra, o ortopedista, o neuro indicou uma bengala e aí o idoso sai usando, mas às vezes sem ajustar essa marcha, sem aprender a fazer o uso desse dispositivo, entendeu? Então, às vezes é muito importante mesmo um atendimento fisioterapêutico nesse sentido, para que ele use o recurso de maneira adequada, né? Para que ele use, que ele consiga extrair o melhor desse recurso, seja um andador, seja uma bengala, seja uma cadeira de rodas. Mas o que eu sempre reforço, quando eu comecei a atender, a maioria dos meus pacientes eram atendimentos domiciliares. Então, geralmente idosos que já não tinham mais condição de sair de casa e eu ia até a casa para atendê-los. Então, eu sempre reforçava isso, tira da cama, vamos para a sala, porque quando você já muda a superfície em que ele está, você já trabalha controle de tronco, controle cervical. Controle de tronco é super importante, além do equilíbrio, para melhorar reflexo de engasgo, reflexo de tosse, né? Controle cervical é super importante para manter essas questões puramente fisiológicas, vitais, entendeu, do paciente. Então, só o fato de você mudá-lo de cômodo da casa, mudar o lugar aonde ele fica sentado, ele sempre senta de frente para a televisão, põe a poltrona de lado, põe uma cadeira de lado, ele usa uma cadeira com braço, onde ele pode apoiar os braços, põe numa cadeira sem braço, precisa de uma assistência, precisa às vezes ficar olhando um pouco, mas põe numa cadeira sem braço para que ele seja desafiado a um novo caminho, entendeu? Seja desafiado a aprender uma outra estratégia de equilíbrio do que ele está habituado. Eu tinha pacientes que eu chegava, o sofá tinha o formato do paciente já, Mari, porque ele sempre sentava no mesmo lugar o tempo todo, entendeu? Então, são coisas que parecem muito simples, mas que geram um resultado, assim, incrível, né? Então, é desafiá-lo mesmo a sair do hábito. E às vezes até mudar o cômodo da casa, né? E permitir que ele tenha essa mobilidade toda dentro da casa. E quando ele tem a possibilidade de fazer uma atividade, tipo, ajudar alguma coisa na cozinha, não dá para ele fazer, mas deixa ele te contar como é a receita, né? E você vai estar trabalhando a memória dele também, né? Pega uma receita que ele goste muito, deixa ele falando quais são os ingredientes, a ordem, qualquer coisa você pode dar uma pista verbal, né? Também, nesse momento que você passeia pela casa, lembrar de coisas boas que aconteceram ali, né? A Bianca estava falando sobre, nesse momento a gente teria que ver o nível, né, da dificuldade. Nesse momento a gente precisaria, e agora uma coisa que a gente tem que lidar, né, é que no momento a gente não está podendo fazer nem a avaliação neuropsicológica, nem a fisiológica, né, porque precisa da nossa presença ali junto com a pessoa, mas dá para a gente ir trabalhando algumas coisinhas, né? E depois da quarentena, se você perceber que o seu idoso precisa de uma avaliação, aí procure uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação fisiológica e leve o seu idoso, né, para ter, assim, a possibilidade de passar por esse processo, ver as áreas que ele precisa ser melhor trabalhado e você possa estar estimulando corretamente as áreas que ele necessita, né? Eu até tinha separado agora há pouco um cachecol, coloquei, mas está quente, não consegui ficar com ele, porque eu tenho uma tia que ela está assim apresentando algumas dificuldades e eu fui num curso e vi que fazer coisas que as pessoas faziam no passado é importante, por exemplo, um tricô. Você vai estar mexendo o motor e vai estar trabalhando também o chefe, né? E aí eu pedi para ela, falei, tia, eu tô com saudade de um tricô. E ela me mandou 2 cachecóis. E muito lindos. Até eu ia começar com ele para falar disso como trabalho de estimulação também, né? Mas, assim, tá muito quente, gente, eu não consegui. Um dia que estiver frio, até uso, mas hoje não dá, não.
E aí, Quanto assim, antes, tá. pode falar, te interrompi, Mari. Pode E falar. aí, quanto antes, é que tá tendo um atraso, gente, aqui na fala e às vezes a gente acaba se cortando. Sim. E é isso que eu falei, assim, a questão da cognição, para você prescrever um exercício, a gente teria que avaliar essa questão tanto da cognição quanto da parte motora do paciente. Mas generalizando, né, para todos, independente do nível de cognição, é muito importante a gente mudar o hábito, você desafiá-lo a outras atividades, a outras formas de sentar, a outras formas de levantar. Isso que você falou é importantíssimo. Inserir esse idoso no cotidiano da família. Né? Você mencionou do tricô, gente, importantíssimo para controle motor fino, para que ele continue conseguindo se alimentar com um garfo, com uma colher, para que ele continue conseguindo segurar a xicrinha dele de café, sabe? Para ele conseguir higienizar os dentes. É super importante. Então, assim, enquanto você não precisa de atividades muito elaboradas para que você treine essa parte motora de um paciente. Atividades do cotidiano são extremamente suficientes para isso. Né? Você colocá-lo para secar uma louça, mesmo que seja sentado, ou colocá-lo para guardar alguma coisa, ou para separar, organizar uma caixa, por exemplo, de linhas, né? Que é controle motor fino, escolher um feijão. É muito importante isso. E ele fazer parte do cotidiano da família, se sentir produzindo também, né, Mari? Sim, é um exercício também que eu acho muito legal, assim, tipo, colocar para escolher um feijão, né? Porque ele vai também estar trabalhando esse mesmo movimento, né? A coordenação motora fina, que também vai estimular cognitivamente, né? Às vezes você tem lá umas roupas para dobrar, vamos fazer juntos, né? Ele vai se sentir, ele ou ela vai se sentir útil, porque a pior coisa na vida é você achar que você não tem mais valor, você não tem mais utilidade, vai estar fazendo alguma coisa e vai trabalhar tanto motor quanto cognitivo, né? Você vai estar estimulando. Eu acho que a gente tem que entender que seja o idoso, a idade que ele tiver, o idoso jovem, o idoso velho ou o idoso mais velho, depois eu passo para vocês de que idade a que idade vai, ele precisa ser estimulado. Aliás, todos nós precisamos, né? Todos nós. E ainda mais ele que está num período onde as perdas são evidentes. Então, estimular com as pequenas coisas de casa, o que, que é fazer um bolo a quatro mãos? Você vai me falando os ingredientes e eu vou batendo a massa, né? O que é você pedir, olha, esqueci como é que se faz tal coisa. Por exemplo, se for um idoso masculino, se você puder pedir para ele, como é que você faz para trocar a marcha mesmo? Às vezes é uma coisa que você sabe, mas você pode pedir a colaboração dele para que ele possa repetir para você como é que se faz, que é uma coisa que ele já fazia há muito tempo, e vai estar estimulando, né? Sim, a própria deambulação, o caminhar, né, Mari? Então, pedir para pegar alguma coisa em um outro cômodo, incentivar que ele se desloque para ir ao banheiro, né? Que ele tome um banho de chuveiro, às vezes o idoso está acamado e tal. E às vezes eles têm, principalmente o idoso, que ele foi vítima de uma queda. Ele tem muita resistência em voltar a andar, porque ele tem medo. E é compreensível, né, Mari? Então, assim, quanto mais a gente puder incentivar essa questão da deambulação, do caminhar, é muito importante também para as funções fisiológicas desse O paciente. som seu tá sumindo de vez em quando. Eu vou chegar mais perto. Vou chegar mais perto. Sim. Então, você incentivar que ele vá de um cômodo para outro para pegar alguma coisa, né? Vai buscar sua toalha na lavanderia, porque às vezes quando eu tinha os extremos, né? Eu tinha idosos que queriam fazer tudo, inclusive as coisas que já não eram mais adequadas para a condição física dele, e eu tinha idosos que se tornavam assim verdadeiros bebês e os filhos os tratavam assim. Então, não, mas minha mãe não consegue, mas minha mãe não pode. Mãe, eu pego para você com o maior amor do mundo, assim, querendo com a intenção de cuidar mesmo, sabe?
mas acabava limitando um pouco essa idosa a participar do cotidiano, a se manter ativa, né? Eu tinha uma paciente muito, muito querida que ela amava planta e eu não entendo nada de planta. Então, assim, eu sou daquelas que para acertar o que é alface no mercado, eu tenho que olhar no pacotinho se está escrito alface, entendeu? Então, ela tinha um jardim maravilhoso. Então, parte da nossa terapia era ir com ela caminhando até o jardim e ela começava a me falar das plantas, como que cuidava, o quanto de água que colocava, como que podava. E assim, era super bacana, era um tempo assim que eu aprendia de botânica e que ela se sentia super útil e caminhava. Então, Eu assim, fiz era uma um careta sol. aqui porque depender de mim, coitado da planta, morre sem água. Ah, eu também, até cacto e pimenta aqui em casa não vinga, Não, entendeu? cacto eu nunca matei não, mas a planta, coitado, sofre. Não, então assim, é você ir explorando mesmo o máximo, né, dessa condição desse paciente. Você comentou sobre a questão do sol. A vitamina D, importantíssima, Mari, principalmente nesses tempos de corona. A vitamina D é importantíssima para o sistema imunológico. Ela é uma vitamina imunorreguladora, né? Então, a gente encontra receptores de vitamina D no tecido cerebral, cardíaco, intestinal, renal. Então, esse idoso sair para o sol, tomar sol pelo menos 15 minutos por dia, nem que seja na mão, no braço, ou que seja nas pernas, é importantíssimo. A vitamina D também já tem estudos que estão relacionando a suficiência da vitamina D, taxas boas de vitamina D, ajudam no controle da ansiedade e depressão, né? Então, é muito importante esse idoso tomar sol. E agora, ainda no período da Covid, vitamina D é muito importante também, né? Porque é uma das Sim, coisas que faz toda a diferença, né? E torna as pessoas um pouco mais resistentes. Então, sim. vamos estimular aí, gente. Acorda mais cedo, dá o café para o seu idoso, vamos tomar um sol. Se é um idoso que ainda não tem nenhuma dificuldade, que só está dentro de casa porque por causa do Tem muitas Covid, que questões está no no grupo de risco. Então, vamos lá tomar sol comigo. Aqui em casa, meu marido todos os dias toma sol na minha frente, ele vai lá para a varanda, toma. E eu, como às vezes vou para a rua, eu deixo para tomar enquanto eu estou indo fazer as coisas e volto. Mas, Sim, assim, a é gente tem muito, que entender que esses cuidados muito são importante a muito gente importantes. lembrar. São coisas simples que a gente consegue fazer na nossa casa, que você não precisa de um profissional habilitado para isso, né? Então, assim, Você não precisa aqui eu moro em comprar. apartamento. Eu moro em apartamento. É sol direto, sem vidraça, sem cortina, sem uso de protetor solar. Tudo isso ele ajuda nessa produção e secreção de vitamina D, né? Que é importantíssima tanto para a qualidade óssea, músculo esquelético, quanto para o sistema imunológico também, né? Então, de 10 a 15 minutos costuma ser suficiente para você ter essa produção em quantidades adequadas. E mesmo que você tome mais, não vai fazer mal, porque o próprio sistema se regula nessa produção, né? Então, é muito Entendi. importante. Então não pode ser aquela hora também que tá esturricando, né? Senão você vai deixar o idoso cansado. E É, pode queimar, pode fazer assim, desidratar, né? Tem que ser na hora de sim. manhã ou no fim da tarde, né? Sim, para a vitamina D, o horário do sol, ele independe. A questão é que os idosos, eles já têm uma pele mais sensível, né? Então, o ideal seria mesmo as primeiras horas da manhã ou final da tarde, mais por conta de cuidados com a pele mesmo. Então, seria o recomendado. Gente, tem tem uma Comentário. há um vídeo da ministra Damares pedindo que cessem os memes de idosos que brincam como patrulha de idosos, idosos de cela. Foi um pedido de associação. Gente, tá tendo muita piada, né? Tipo, faz o que eu tô te mandando. E não é bem assim. A live passada, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Uhum. Algumas vezes, por exemplo, a entrevista hoje de manhã de um idoso que eu vi na TV, que ele falou que
estava indo muito tarde tomar vacina porque a filha dele não deixou ele sair de casa. E ele estava bravo com a filha, mas a filha não deixou porque pediu para passar um pouquinho, ter menos gente na rua, né? Menos fila, tal. E nós vamos conversar com o idoso, né? Dizer, olha, a gente está com o vírus, né? Vamos pesquisar aqui juntos. Lembrar que ele é seu pai, ele não é seu filho, né? E por mais que ele precise muito de você, você tem que deixá-lo ativo o máximo que ele puder. Tem uma frase de Montessori que diz que tudo que você faz por mim, você retira de mim. Eu aprendi isso com uma neuropsicóloga excelente chamada Renata Dávila. Sou apaixonada pelo trabalho que ela tem nessa linha. E é mesmo, toda vez que, se ele pode buscar uma toalha, eu vou buscar para ele, eu tô tirando dele não só a oportunidade de fazer alguma coisa e se sentir valorizado nas pequenas coisas, como também dele se movimentar, como ele dá os comandos para ir até lá, pegar a toalha, voltar. Então, a gente tem que entender que nós não podemos tratá-lo como se ele fosse um bebezinho, nem ficar fazendo nada que o inferiorize. E nesse período de Covid, eu tenho até pensado assim, como a gente vai dizer? Porque tem algumas pessoas falando assim, ah, não tem problema, só morre idoso. Bom, essa frase é boa para você que não é idoso ainda, né? Mas para quem já é uma frase muito assustadora e muito desrespeitosa. E a gente já viu que não é verdade. Crianças morrem, adolescentes morrem, tendo ou não morbidade. Porque a gente precisa se cuidar. E conversar com eles, gostei muito dessa pessoa que colocou, do Dan Fermatos, que a gente precisa entender que a forma como a gente fala com eles faz toda a diferença, tem que ser respeitosa, né? Sentar e conversar sobre esse momento. Percebeu que ele está muito preocupado, viu muita notícia, vamos mudar o jornal, vamos conversar entre nós, vamos conversar também sobre os nossos medos, né? Que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, né? É um momento sem precedentes na história da saúde mundial, na história da economia mundial. Isso traz muitas inseguranças, né? E a gente precisa entender e conversar isso com eles, né? Alguns estão precisando sair de casa e ir para casa de filhos ou ir para casa, algum lugar que tenha mais segurança. E isso tudo está muito dolorido para todo mundo, né? É um período desgastante para todos, né? Para quem é Sim. idoso, para quem é jovem e está cuidando de idoso, para quem tem muitos filhos e está em casa com todos os filhos, a gente sabe que é um período desgastante para todo mundo, porque mexeu demais na nossa rotina. A gente está num momento incerto, indo para um momento tão incerto quanto. Mas o que eu queria reforçar é justamente essa questão de enxergar a velhice como algo pejorativo, como algo que você só perde, em que tudo fica ruim. Isso é muito inserido na nossa cultura ocidental, entendeu? E se você vai para as culturas orientais, os idosos, eles são tidos assim como são super respeitados nas famílias, né? Como referência de sabedoria, eles têm voz ativa na família, nas tomadas de decisões. Então, essa questão de enxergar o envelhecimento como só perda é da nossa cultura ocidental. Por quê? E a gente também tem... A gente tem que entender também que tem uma parte que eu perco, na parte cognitiva, na parte dos movimentos, mas tem um lado intelectivo que eu ganho, através da experiência de vida, da cultura acumulada ao longo dos anos, da ponderação que vem com a experiência. Essa parte, o idoso, ele tem um acréscimo, né? Não uma perda. E aí ele pode ser aquela pessoa que eu consulto a respeito de uma dificuldade, pedir a opinião dele, né? Sim, sim. E é muito importante a gente salientar essa questão positiva do envelhecimento, né? O quanto isso traz de sabedoria, de cultura, valorizar os nossos idosos, porque a gente tem uma falsa cultura, talvez, que sucesso é você ser dinâmico, você ser produtivo, é você ter um monte de funções ao mesmo tempo.
E a gente sabe que o idoso tem uma certa perda desse dinamismo conforme vai passando a idade. Né? E aí você acaba colocando ele à margem da sociedade. Eu falo, a sociedade parece que não está preparada nem para as crianças e nem para os idosos. As crianças a gente quer enfiar tudo na creche, os idosos a gente quer enfiar tudo no asilo, entendeu? Justamente porque a gente tem essa falsa percepção de que só é produtivo, só é importante quem está na ativa, quem tem dinamismo, quem está rendendo, entendeu? E nem sempre é assim, né? Então a gente Eu acho que esse precisa... momento é muito especial para isso, né? Sentar e conversar com eles. Tipo, já teve um momento assim que na história a gente vai saber que a resposta é não, mas qual foi o momento mais difícil que teve um problema de saúde muito sério na sua época? O que você fazia frente a dificuldades? Trocar experiências, né? Ter tempo tanto para as crianças quanto para os idosos. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, ele veio para fazer uma reciclagem na nossa vida. Deixar de lado aquilo que não é tão importante assim, né? Quanto tempo a gente gasta indo às compras daquilo que a gente não precisa nem ter, não é verdade? E gastar mais tempo com as pessoas, gastar mais tempo com a família, com as reflexões, com o diálogo, né? Quantas vezes a gente tinha a oportunidade de estar perto da pessoa, mas se estava, era com o celular na mão, prestando atenção nas redes. E agora, tudo que a gente daria era poder deixar as redes para poder estar perto das pessoas. A gente daria o mundo por isso, né? Então, eu acho que esse momento é um momento de muita reflexão, é um momento da gente repensar os nossos valores, deixar um pouco esse excesso de atividade de lado e ter tempo para aquilo que realmente interessa, né? Fazer exercícios físicos, isso é importante. Manter-se ativo, né, Mari? Manter-se ativo. Leitura, atividade de academia, musculação, são coisas que criam uma reserva cognitiva, sabe? O nosso banco fica mais cheio. Assim, mas não fazer como geralmente a gente faz, né? A gente paga academia e não vai. Eu sou uma das que pago, mas não frequento com assiduidade. Então a gente precisa ler um pouco todos os dias e praticar, né? Que a musculação, além de trabalhar toda essa parte fisiológica que você citou agora, ela trabalha também a minha parte cognitiva, né? Ela ativa os neurônios e aí vai criar esse banco de reserva de cognição. Sim, aprender uma coisa nova, sabe? Ler um livro que você não leu, você tem um instrumento em casa. Hoje está cheio de aulas aí na internet, você acha curso de tudo. Ah, você quer saber como que mexe melhor no celular, entendeu? Então, assim, aproveitar esse tempo para você desenvolver novas habilidades, né? Os idosos que são ativos, que trabalham, que estão em casa, em home office, trabalham em cômodos diferentes cada dia. Ai, Bia, mas como que eu vou trabalhar no quarto? Porque daí a minha postura... O importante é você aumentar o seu repertório de movimento, né? Então, assim, trabalha na cadeira da cozinha, trabalha sentado no sofá, sentado, não tem problema, sentado no chão. O importante é você mudar o seu repertório de movimento. No quintal. Um esqueleto muito engessado, ele é menos flexível a um processo de lesão, né, Mari? Ele tem menos capacidade de adaptação, tanto musculoesquelética quanto a da parte de controle motor mesmo. Então, assim, desenvolver novos hábitos, né? E eu acho que a palavra é o que vai manter a gente um pouco menos ansioso nesse tempo, né? Os meus pais e os meus sogros, eu sempre estou reforçando isso com eles, né? Tipo, desliga a televisão. O que a gente precisa saber, a gente já sabe. Lavar a mão e ficar em casa. Na hora que passar, aí a gente vê o que vai fazer, entendeu? Mas às vezes a gente fica entulhando a nossa cabeça de informação que você acaba tendo um burnout digital, eu falo. De tanta Sim. live que tem, de tanto curso que tem, de tanto jornal que tem, de tanta notícia que tem, e a maioria das vezes não são boas. Então, assim, o que eu preciso saber hoje? Preciso lavar as minhas mãos, quem tem comorbidade fica em casa, né? E tipo, não posso sair. É suficiente. Fica em casa, lava a mão. É o que você precisa saber. Desliga a televisão, vai para o quintal. Se você tem planta, vai cuidar de planta. Se você não tem, aprenda a cuidar e
de repente você desenvolve um novo hobby, né? Então eu acho que é muito importante para a gente manter a nossa saúde mental também, né, Mari? Hoje eu estava falando com uma pessoa e eu falei para ela, olha, crise vai passar. E depois que ela passar, a gente vai ter que lidar com as finanças. O que a gente precisa durante esse período, é cuidar para que a gente esteja saudável, física e mentalmente, para chegar vivo até o final disso tudo. E se nós temos idosos em casa, prestar atenção, porque eles se entristecem com facilidade, né? Se entristecem com facilidade. Eles, todos nós estamos suscetíveis à ansiedade, à depressão, eles também. Respeitar esse momento, né, e o ângulo de visão deles. Quando eles forem falar de uma coisa, eu acho que tal chá assim é bom, deixa ele falar. Você pode até saber que ele não é o suficiente, mas chá e canja não faz mal para ninguém. Então vai lá, toma junto com ele, né? Ouve, não critica antes de ouvir, né? Dá um espaço para ele te contar coisas da infância dele. Faz lá um exercício com ele lá, mexendo a perna, mexendo a panturrilha, né? Exercício, dá para andar no corredor de casa. Eu vi um idoso que ele é maratonista, ele ficou fazendo maratona dentro de casa e ele conseguiu dar os mesmos passos que ele daria fora de casa. Então usa a sua criatividade para manter o seu idoso saudável, o máximo que você puder. Né? Essa questão, Mari, eu acho que é uma necessidade em todas as áreas, principalmente para nós profissionais da saúde, que é a tal da escutativa, que é você escutar de verdade, que é você ouvir, você estar presente ali no momento da sua avaliação, no momento do almoço, num bate-papo. Então as pessoas estão muito carentes, sejam elas idosas, jovens ou crianças, elas estão muito carentes dessa escutativa, né? Então isso vai ser muito importante para manter a nossa saúde nesse tempo de isolamento, né? Porque acontece quando a gente, como você falou, muitas vezes quando a gente podia estar junto, a gente ainda não estava junto, né? E também parar de falar como se eles fossem criancinhas, como se eles fossem menores nesse período. Eles precisam ser protegidos como todos nós. Aqui no Brasil a gente já viu que teve mortes de pessoas bem jovens, né? Um adolescente aí entrou na lista, né? E não tinha comorbidades, e aí a gente vê que o vírus está aí, é uma realidade. Agora, como a gente vai lidar com isso, com o nosso idoso, tratando ele como adulto, conversando com ele sem piadinhas, né? O título Tornar-se Pais dos Nossos Pais é porque a gente estava falando e era um projeto para trabalhar com aqueles filhos que realmente têm essa função de gerir, no caso dos pais que não estão podendo fazer mais. E no momento Covid-19, a gente resolveu ampliar para todo mundo, porque falar com ele, explicar para ele, fazê-lo entender que não é uma bobeira, que ele já passou por muita coisa na vida, mas que é um momento de atenção, mas sem perder o respeito, né? Mantendo assim. Alguns são muito resistentes, querem sair, saem, você vai no mercado, você vê lá, às vezes algum funcionário do mercado fala, olha, não tem uma pessoa para vir para a senhora, para o senhor, e eles dão umas respostas assim meio... Mas assim, eu acredito ainda no diálogo, se a gente como filhos sentar, conversar, explicar várias vezes e mudar a forma de falar, deixar ele falar e em cima da fala dele conversar com ele, a gente vai chegar a um nível de proteção maior, né? Sem trazer nenhuma forma desrespeitosa, sem piadinhas, né? Porque é difícil, é tão bom quando a gente está naquela fase da vida, que saiu da faculdade e as coisas só começam a dar certo. E é tão difícil quando você percebe que as pessoas já começam a falar, profissional mais velho, né? E aí você começa a entrar numa fase que as coisas não caminham com uma velocidade tão grande. Então, a gente precisa ter respeito, porque experiência eles têm muitas histórias para nos contar, e aí saber estimular o idoso como todo,
não só na sua saúde física, mas na sua saúde cognitiva e na parte de fisiologia também, né? Para que ele possa se manter assim mais independente o máximo possível. Conseguir lembrar como ele vai até o banheiro para fazer o uso, conseguir lembrar como ele faz a higiene pessoal dele, escovar os dentes, isso é muito importante. Algumas pessoas chegam a perder isso. Então a gente precisa utilizar esse período para fazer alguma coisa diferente dentro de casa, jogos, sabe aqueles jogos que ele fazia com você quando você era criança? Stop, dominó, a dedanha. Aqui a recreadora é a Letícia, né? Então, o que ela faz com os meus sogros, com o seu José e a dona Débora, cada dia ela inventa uma brincadeira diferente. Um Letícia, filha da desenho, Bianca, Débora e José são sogros da Bianca, que são meus tios. isso. Então, acertar a moedinha no bule. É assim, as brincadeiras mais simples, mas que eles têm que se levantar, que eles têm que se locomover, e bastante, né? Porque criança gasta energia. Então, assim, é muito importante essa questão da locomoção. Uma outra coisa muito importante, Mari, é trabalhar exercícios respiratórios, né? Eu pensei nisso, é mesmo. Nossa, e assim, o exercício respiratório, eu gravei um vídeo, depois provavelmente vai ficar disponível aqui no Instagram, tá? Então, assim, são exercícios simples que a gente consegue fazer em casa, tanto para pacientes idosos quanto jovens, porque a respiração, ela tem tanto uma questão de modulação da dor, ela consegue, você alterando o seu padrão respiratório, você consegue melhorar a sua percepção de dor, diminuir a sua percepção de dor no sistema nervoso central, e você consegue também controle de ansiedade, melhora do sono, respirações lentas e profundas, elas ativam várias áreas cerebrais que vão ativar o nosso sistema parasimpático, que é aquele sistema que quando você, toma um susto, que seu coração acelera, sua respiração ficou ofegante, vem o parasimpático para controlar tudo, né? E a gente está numa situação de super estresse, de cortisol trabalhando a milhão, então você trabalhar exercícios respiratórios para ativar esse sistema parasimpático vai ajudar muito. Tá, tem alguma dica de algum exercício pra gente? Respiratório? Respiratório, respiração lenta e profunda. Então, sentado ou deitado ou em pé, é sempre legal você contar essa respiração. Então, por exemplo, você pode inspirar em 3 e pode expirar em 6. Sempre com a boca aberta, sempre no sentido de exalar mesmo, sem fazer... mas sempre com a boca aberta, como se você fosse baforar um espelho. Isso. Então eu tinha feito errado. Porque quando você melhora a sua mobilidade de diafragma, quando você faz uma exalação, como se você fosse baforar um espelho, entendeu? Então ela melhora a sua mobilidade diafragmática, você ativa mais essa musculatura diafragmática. Então, assim, são exercícios simples, você pode fazer antes de dormir, ou logo pela manhã, ou nos 2 momentos. Controla várias taxas, questões de frequência cardíaca, né, de frequência respiratória. Então, o exercício respiratório, além de você aumentar a expansão torácica desse idoso, seja de Covid, seja de pneumonia, seja um idoso acamado, função pulmonar é vital. Então, quanto maior a mobilidade, expansão torácica desse idoso, melhor vai ser a resposta dele a um reflexo de tosse, a uma expectoração, né? Então, a ventilação, ele vai se manter com uma saturação melhor, ele tendo uma expansão torácica legal, entendeu? Então, é muito importante trabalhar esse fator respiratório em épocas de Covid e não épocas de Covid também, né? É essencial. Tá. Eu queria deixar aberto, alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma dica, alguma coisa que queira, enquanto a gente está ainda nos... Tem um tempinho aí de uns 13 minutos, né? Depois o Instagram nos desliga. A gente está aqui, pode fazer. A live vai ficar disponibilizada nas próximas 24 horas e depois disso você encontra ela disponível no meu canal no YouTube, que é Aprimore a Mente.
E depois esse vídeo que a Bianca falou de respiração, eu vou compartilhar também no meu Insta, para que todo mundo possa realizar, porque exercícios pulmonares, né, nesse momento, não só para o idoso, mas para todos nós, né, gente? para todo mundo. Todos nós. Sem contar, Mari, que quando você tem um bom aporte respiratório, uma boa mobilidade da caixa torácica e do diafragma, você melhora inclusive a sua mobilidade visceral. Você melhora a sua mobilidade de estômago num processo digestivo, a sua mobilidade intestinal, tudo funciona melhor. O seu retorno venoso, porque as principais artérias passam lá pelo diafragma. A aorta, a veia cava, passam lá pelo diafragma. Então, um diafragma com pouca mobilidade pode ser que ele comprometa assim o seu retorno venoso, né? Então, tudo assim, é uma série de benefícios com algo que a gente faz no automático. Por ser automático, acaba ficando negligenciado às vezes. Então, a respiração consciente traz uma série de benefícios para o corpo como um todo, tanto para a parte emocional quanto para a parte fisiológica mesmo. Então, exercícios, respiração, né? Sim, E se uma. fosse resumir a nossa live, seria, na minha opinião, escuta ativa, né? Então, assim, ouvir com mais carinho, com mais atenção, estar presente naquela escuta, manter-se ativo, não necessariamente você precisa comprar um plano online de aulas, mas quanto maior a sua independência, maior a sua mobilidade, melhor o que você puder fazer dentro da sua casa, faça, seja uma atividade doméstica, seja limpar um cômodo, seja trocar o seu sofá de lugar para que você veja a televisão de um outro ângulo, né? Então, tudo que puder desafiar, assim, mudar de cadeira, uma cadeira, tirar o encosto, uma cadeira com braço, sentar numa cadeira sem braço, tudo isso vai ajudar bastante esse idoso e exercícios respiratórios. E a gente esqueceu de um fator importante também, que às vezes fica negligenciado em casa, que é muito importante no idoso, que é hidratação, né, Mari? Água. Sim, o tempo inteiro, para todos nós, né? Quanto É, mais hidratado o corpo tiver, melhor o funcionamento dele. eu já É, vi idosos que apresentaram questões de demência senil, que a gente achava que era demência senil, e era era processo falta de de água. desidratação intenso, entendeu? Era um idoso super desidratado. Conforme a gente melhorou a hidratação dele, o processo foi retrocedendo. E a gente sabe que na demência senil não tem, né, retrocesso. Então, era uma demência mesmo por falta de água, uma questão cognitiva por falta Uma de água. desorientação por falta de Sim, nutrição e de água, né? Deixa eu sim. te falar uma coisa. E para aquele idoso que está acamado e não pode ir buscar a toalha, qual exercício que ele poderia fazer lá na cama? E a fisioterapeuta não está podendo ir em casa agora. Alguns exercícios que ajudam muito. Geralmente, o fisioterapeuta ele passa orientação para a família de acordo com o estado físico daquele paciente. Mas falando no geral, se esse idoso ele está acamado, é muito importante mudar ele de decúbito, mudar ele de posição, né, Mari? Então, horas de Uhum. barriga para cima, horas de lado. Provavelmente a família já tem essa habilidade ou tem alguém que faça isso ou já foram treinados para isso, porque é muito importante. Prevenir as úlceras de pressão são super importantes também. Então, colocar calços no tornozelo, no calcanhar, na região sacral, tudo isso. Geralmente o idoso que ele está acamado em casa, ele já recebeu esse tipo de orientação ou de um fisioterapeuta, ou de um enfermeiro, ou de um médico da família, né? E tentar também mantê-lo fazendo alguns exercícios, se ele tem algum nível de consciência ainda, mobilizar o braço, então tá deitadinho lá, dá um cabo de vassoura para ele, fazer mobilização e elevação do braço, né, extensão da perna, colocar um travesseiro embaixo da perna e pedir para ele apertar. Tudo isso são atividades que já vão ajudar essa questão musculoesquelética, né? Mas Levantar o geralmente, braço, colocar uma travesseira embaixo da perna, pedir para apertar, são exercícios que ele pode estar fazendo. sim, são algumas recomendações. Geralmente, quando o idoso está acamado, o fisioterapeuta ou o enfermeiro que atende, ele deve ter passado recomendações para essa família.
se ele não fez, seria muito importante a família procurar esse profissional que está atendendo esse idoso acamado e ver as melhores maneiras de poder mantê-lo mais saudável, né? Nesse tempo que ele vai estar sem atendimento. E, na minha parte, gente, vamos contar histórias passadas, relembrar fatos, vamos dar a oportunidade deles falarem coisas que nós não conhecemos a respeito deles, vamos aproveitar esse momento para redescobrir valores e nos aproximar das pessoas que estão mais perto da gente, né? Sim. Bom, Bianca, queria agradecer as pessoas que nos acompanharam nesse período. A live vai ficar salva e você vai ter acesso a ela 24 horas aqui e depois no meu canal do YouTube. Tá certo. Muito obrigada, Mari, pelo convite. Obrigada, Bi. Espero que Tchau. tenha sido proveitoso e dúvidas estamos disponíveis no direct. E depois me passa o vídeo para me colocar aqui também no meu. Tá bom? Tá bom, então. O vídeo de respiração, dos exercícios de respiração. Tá certo. Tchau, gente. Respeito com o idoso e dê a ele a oportunidade de fazer as coisas. Isso mesmo. Vamos nos manter ativos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.